Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, tá? Aqui é o professor André de Geografia, tá? E é uma satisfação enorme a gente começar mais uma aula, para que a gente possa começar mais uma aula da disciplina de Geografia, tá? É, espero que todos vocês tenham feito as atividades que foi solicitado na última aula, tá? Eu vou passar fazendo a correção. Quem está online pode me enviar as atividades pelo aplicativo, tá? De mensagem, que eu vou corrigir. Quem tiver presencial, me entrega essa atividade, tá? No mais tardar até terça-feira, quarta-feira que vem, tá? Por favor, tá? Para que a gente possa dar continuidade no nosso assunto, tá? Na última aula a gente estava vendo sobre a questão dos impactos ambientais, na verdade. Falamos também sobre a questão do objetivo, tá? É, Nosso objetivo é em estudar esse tema. Falamos também da questão da importância, tá? Dos impactos da conservação, tá? Devido aos impactos socioambientais. Falamos também sobre a questão dos impactos sociais na América anglo-saxônica, tá? Falamos do domínio que existe ali, que é o domínio frio polar. Falamos também sobre a questão das águas oceânicas que estão sendo contaminadas, né? Na costa do Alasca, no Golfo do México. Falamos também ali da questão é, ali da presença de metais pesados, né, que está ocorrendo ali na região do Ártico, né, dos problemas, dos conflitos ali, né, que estão ocorrendo, né, da interferência da Rússia, da China também, tá, que estava em principal destaque naquela região. Falamos também sobre a questão do ali dos países nórdicos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos impactos ambientais na América Latina e na África, tá ok? Vamos falar também um pouco sobre as questões ali das grandes cidades, tá? E a questão do seu microclima, né? Vamos falar um pouco sobre a questão ali da chuva ácida, tá? Ali da inversão térmica, tá? Que está no livro de vocês. Falar um pouquinho ali também sobre a questão daquelas cidades, né, que se encontram em zonas de depressão, em áreas de depressão, ali naquela região. Então, é, tudo isso a gente vai ver, tá? Com calma. A gente vai verificar também a questão ali da falta de vegetação, né? E a questão ali da desertificação, né? Que está ocorrendo em algumas regiões da África, como por exemplo na África subsaariana, tá? Onde se localiza a maior floresta, a segunda maior floresta equatorial do mundo. Então, que é a floresta do Congo. Então, nós iremos transcorrer por essas questões, tá? E e é isso, né? No decorrer da aula, eu espero que vocês possam ah, assimilar, tá? E adquirir os conhecimentos necessários para que a gente possa fazer a nossa atividade, ok? E também se preparar para a prova, tá? Então, é isso aí. Eu vou passar aqui, mudar aqui para que vocês possam acompanhar junto comigo, tá? A gente vai transcorrer aqui pelo livro, tá? De vocês, coloquem aí aqui na página 46, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos um texto sobre a questão das grandes cidades e seu microclima, tá? A gente vai começar aqui pela questão das ilhas de calor, tá? E as ilhas de calor, gente, nada mais são do que a ausência da vegetação na cidade, né? Então, nas grandes metrópoles, né, nos centros urbanos, a concentração de calor, ela fica o calor ele fica mais concentrado, tá? No centro das grandes cidades, né? E na região periférica vai ficando um pouco menos acentuado esse calor excessivo devido à falta de vegetação. Então, o calor, né, que as cidades elas recebem durante o dia, mais a produção de gases nocivos, né, para a atmosfera, tudo isso contribui para que aquela região, né, ela fique sob influência, né, e eleva essa temperatura, né, a influência da alta, da alta temperatura, né, elevada. Eu sugiro a vocês que vocês possam, que vocês assistam, tá? Coloquem aí o QR Code, tá? Aqui para complementar, tá? Essa leitura.
Coloquem aqui, apontem para a câmera aqui o seu QR Code, tá? Para vocês acompanhar o vídeo, né, referente a essa questão das zonas de calor também, que a gente está vendo aí. A gente vai ver um pouco sobre a questão da inversão térmica, tá? Ou seja, a gente vai ver aqui que em dias secos, né, é, a camada mais fria, ela fica em baixa altitude. E aí, quando ela impedindo ali a camada de ar para subir. Então, vocês acompanhem comigo aqui, tá? Olha aqui, ó. A expansão urbana, com a crescente impermeabilização do solo, ela contribuiu para implicar problemas como erosão em costas e inundações no fundo dos vales, tá? Tais processos ocorrem tanto em áreas economicamente mais desenvolvidas, como na América do Norte, tá? Quanto nas menos assistidas da África e América Latina. Na atmosfera das metrópoles, a grande quantidade de resíduos liberados pelas indústrias ou pelos escapamentos de veículos compõe um microclima, tá? Com características que se diferem das áreas situadas ao seu entorno. Como eu falei para vocês, a questão da periferia, né? Ela fica um pouco diferenciada na questão da temperatura, tá? Ele se caracteriza pela ilha de calor, que eu expliquei para vocês também, em que o crescimento da temperatura se dá aos bairros mais arborizados, às áreas mais densamente edificadas, né? Quem sofre mais com isso é as regiões que têm mais edificações, tá? Mais construções e menos vegetação, tá? Fator predominante para o acontecimento da ilha de calor é a ausência da vegetação, tá? Nos períodos mais secos, frequentemente no inverno, ocorre a questão da inversão térmica, tá? Outro tópico que é muito discutido, tá? Quando uma camada de ar mais frio ela se forma a baixa altitude. Essa camada ela impede a subida de ar do ar mais aquecido e rente ao solo. O índice de casos de asma, bronquite e outras doenças respiratórias ou pulmonares na população nas proximidades de polos petroquímicos, tá? Ou áreas industriais, principalmente na questão das áreas industriais, tá? é, Pode acontecer precipitações ácidas, tá? Afetando mais diretamente as plantas, bem como as construções humanas. Então, gente, aqui vocês podem observar, quando a gente fala na questão da chuva ácida, a gente está falando sobre, vamos falar um pouco de química aqui, que é necessário, né? Vale lembrar também, tá, que no início do século XVIII, a gente pôde acompanhar que ali naquela região ali, onde fica Alemanha, Polônia, República Tcheca, tá? É, Evolução industrial também contribuiu muito para essa questão, tá, gente? Naquela época lá, a única fonte de energia mais renovável, a única fonte de energia mais utilizada no mundo, perdão, era o carvão mineral, né? Então, a queima do carvão mineral, ela pode trazer, né? Ela gera um gás, tá? E esse gás, ele é rico em dióxido de enxofre, tá? E nitrogênio. Então, quando esses dois elementos químicos, esses dois compostos químicos, eles são unidos, né? Somados, né? Aí eles vão em direção à atmosfera. Chegando na atmosfera, eles se deparam com o hidrogênio, né, que é abundante. Aí essa reação, né, provoca aquilo que a gente conhece como o fenômeno da chuva ácida, tá, gente? Então, se perguntar para vocês, tá, ou no exercício ou na prova, tá, explique como acontece o fenômeno da chuva ácida, vocês já vão saber me responder, né? Eu sei que vão. Então, é dessa forma, tá? Então, assim, essa outra situação que eu também estava falando que que é bastante discutida é a questão da inversão térmica também. A questão da inversão térmica, tá? Ali aquela camada, né, de ar mais frio, ela se forma em baixa altitude, tá? E ela impede a subida daquele ar mais quente, tá? Rente ao solo. Então, algumas cidades, como por exemplo Santiago do Chile, São Paulo, Nova York, tá? Nova Orleans, tá? Essas cidades aí, geralmente as cidades que têm
que tem assim muitas indústrias, né, elas acabam apresentando essa essa imagem, tá? Aqui a gente vê essa imagem aqui da paisagem urbana sobre a camada de neblina e fumaça decorrente da poluição atmosférica, tá? Isso aqui é a cidade, é lá em Los Angeles, tá? Essa foto foi tirada em 2010 lá nos Estados Unidos. É, outra situação bastante discutida é a questão ali das grandes cidades, tá? E quando elas estão próximas de alguma região que possui depressão, tá? É, elas acabam, tá? Também ali concentrando, tá? Poluentes na atmosfera, tá? Quando as grandes cidades, elas principalmente dotadas de polos industriais, se fossem depressões, tá? No caso que eu já falei, é, são cercadas por formações de relevo mais elevadas, né? E aí a concentração de poluentes na atmosfera, ela se torna mais constante e intensa, ou seja, Cidade do México, Santiago, São Paulo, Los Angeles, frequentemente cobertas por neblinas e poluentes, tá? São exemplos dessas condições aí. Então, outra situação aqui façam essa atividade, tá, gente? Essa página aí, tá? E o que mais que eu queria falar para vocês era a questão da... Um minuto. Era a questão da... É um mapinha. Os impactos, tá? Socioambientais na América Latina e na África, tá? Ah, uma coisa bem interessante, tá? É a questão ali da derrubada de 80 a 90%, tá? Das árvores ali no Golfo da Guiné, que fica localizado na África também, próximo ali daquela região ali, ó, ali da Nigéria, onde fica o território da Nigéria, Gana, ali em Costa do Marfim, tá? Essa região aí, né, acontece muita extração de um recurso natural, né? A madeira. A extração de madeira ali é muito intensa, então essa ação antrópica do homem aí está gerando um impacto socioambiental muito grande ali na África, tá? Então, chama a atenção, né, de grandes organizações como a ONU, e algumas, por exemplo, o Greenpeace, né, e algumas outras ONGs, né, que estão envolvidas aí, tá? Para discutir essa questão, né, e tomar alguma atitude preventiva dessa desse impacto que está acontecendo ali na África, tá? Outra coisa que também, né, é muito discutido, né, por especialistas e pesquisadores é a questão da mineração, tá? Ali é mais elevado o índice de desmatamento ali, tá? Tanto na América como na África, tá? Essa atividade de exploração de recursos, né? A mineração, ela agride muito mesmo o solo, né? Ela agride muito, assim, a natureza. Então, é causadora de impactos socioambientais também. Então, o surgimento aqui o desflorestamento, né? Ele causa esses impactos aí, tá? É o surgimento de área desértica e semidesértica. A gente vai estar vendo essa questão dessas áreas desérticas e semidesérticas bem melhor, tá? É, já numa outra página aqui, para a gente analisar o mapa, né, e ver como é que isso está se distribuindo ali pelo mundo, tá? Então, outra coisa interessante é que a Organização Não Governamental Internacional, na WWF, ela estima que 80% do desmatamento entre 2010 e 2030, tá, gente? Ele se concentrará em 11 regiões do mundo, tá? A maioria abrangendo áreas que guardam as últimas savanas, tá ok? E florestas tropicais africanas e americanas, tá? Amazônia, Mata Atlântica, tá? Cerrado, que abrange o território brasileiro. Grande Chaco no Grande Chaco no leste da Bolívia, Paraguai e norte da Argentina, tá?
Então, Chocodile no oeste do Equador, Bacia do Congo, né? E o Grande Vale da África Oriental, tá? Nestes locais, a vida selvagem ela se encontra em risco, gente, tá? Então, de se chamar a atenção mesmo, tá? Entre diferentes atividades que mais contribuem para elevados índices de desmatamento, como eu já falei para vocês, tá? É a mineração. Então, aqui a gente vê uma imagem, tá? Uma área ilegal de mineração a céu aberto e expõe graves impactos ambientais em Boca Colorado, tá? No Peru, em 2018. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, né? É sobre essa questão. Deixa eu abrir aqui a página, meio lentinho hoje, tá? No Haiti, o país do Caribe ele é localizado na parte oeste da ilha de São Domingos, tá? A perspectiva de desenvolvimento socioeconômico do país, com base na extração de bauxita, tá? O minério de alumínio, por décadas se esvaiu juntamente com o mineral explorado. A exploração desse e outros minérios realizada principalmente nas encostas de serras que fazem a fronteira com a República Dominicana ali, tá? Aquela região na América Central, país economicamente mais desenvolvido que ocupa a parte leste da ilha, tá? Devastou quase toda as áreas florestais tropicais, deixando o solo descoberto e exposto, ou seja, um impacto muito grande ali, a questão da mineração mesmo, né? O minério de alumínio. Essa extração aí gerou um impacto ambiental muito grande naquela região ali na América do Norte, tá, pessoal? Deixando o solo descoberto e exposto também. Outra coisa, ainda falando dessa região aí da América Central, tá? As chuvas torrenciais do verão, elas continuaram a acontecer e com elas a erosão do deslizamento de encostas se intensificou. Rios e vales, com frequência, ficam parcialmente soterrados com a lama e os outros sedimentos transportados pelas enxurradas. Hoje, quase não há mata, tá? Minério ou solos férteis e conservados no território haitiano, o que limita muito o potencial de desenvolvimento social e econômico do país e da sua população, tá? Agrava a situação o fato de o Haiti se localizar na rota dos furacões do Caribe, tá? Que costumam perturbar a região durante os meses de verão e início de outono, principalmente, mas não só entre agosto e outubro, tá? E em áreas tectonicamente sujeitas a eventuais terremotos. Nesse caso, é compreensível que o Haiti esteja entre os maiores emissores de imigrantes e refugiados para os demais países americanos, entre os quais figura com destaque o Brasil, conforme vimos no capítulo 3. Ou seja, nós já falamos sobre essa questão dos haitianos, né? Nós sabemos que em 2010 um tempo atrás aconteceu aquele terremoto que afetou aquela região e eles vieram, né? Falamos ainda sobre movimentos populacionais, né? Fluxos migratórios, nós estávamos falando sobre a questão dos refugiados e nós falamos, tanto dentro de sala de aula, como falamos nos vídeos, tá? Sobre a situação dos haitianos, né? Eles se concentram ali em uma região que está sujeita a eventual terremotos, né? Tectonicamente sujeita a esses eventuais terremotos, e aquela região ali, ela fica marcada, né? Por esses acontecimentos daí, e em virtude disso, essas pessoas elas se verem por conta desse desastre ambiental, que é o terremoto, tá? Que está relacionado diretamente com as placas tectônicas, elas se verem obrigadas a sair dos seus países de origem para ir para outros, né? Então elas vieram para o Brasil, muitos deles depois do último terremoto, o Brasil também fez é, uma missão de paz naquele território, tá? E muitas pessoas vieram, em sua grande maioria, né, do Haiti para o norte, habitar o norte do Brasil. Porém, eles se distribuíram depois, tá, para as outras regiões do país, tá? Outra situação aqui,
são as atividades que são responsáveis também pelo rápido processo de redução de formações vegetais nos domínios das savanas, tá? Em meio ao século, as savanas da África elas sofreram um recuo de 2/3 da área que haviam em 1960, afetando a fauna africana no Cerrado. Domínio das savanas no Brasil, os índices de degradação de vegetação original também atinge porções altas, tá? Ao mesmo tempo que as unidades federativas do Centro-Oeste, região onde predomina, se tornam os principais produtores e exportadores de soja, tá ok? Aqui a gente tem um mapa, tá? Monitoramento do desmatamento por satélite, tá? A gente pode observar aqui questão dos rios, tá? A Amazônia, como é que ela tá aqui, tá? As unidades de conservação que existem, né? Tá? As terras indígenas, tá? Existem muitas ainda comunidades indígenas espalhadas por toda a Amazônia, tá? E aqui o principal, né, que chama atenção é a questão do desmatamento. Ele acontece todo esse arco aqui, ó, que vocês estão podendo observar. Todo esse arco aqui, tá? É o desmatamento que está acontecendo aqui, tá? Ele sai geralmente das regiões do Mato Grosso, sai do Tocantins e do Maranhão, tá? Então eles estão avançando mediante essa região aqui, tá? Aqui no norte da Bolívia, tá? Aqui no nordeste do Peru, tá? Que faz fronteira com o Brasil. Então eles estão avançando essa região aqui, tá ok? E é um reflexo de um impacto socioambiental também, tá? Aqui a gente tem alguns lugares, tá, que estão já em preservação, como por exemplo o Parque Nacional do Jalapão. Na aula passada eu falei também sobre a questão dos parques nacionais, tá? Tudo começou lá nos Estados Unidos, com o Parque Nacional de Yellowstone, tá? E no século XIX. E aí outros países, depois de muito tempo, outros países começaram também a aderir, né? Essa essa modalidade de conservação através de parques nacionais, tá? Só no Brasil existem mais de 70 parques nacionais, tá ok? E aqui embaixo a gente também pode observar aqui a questão das formações rochosas, tá? Peculiares em meio à savana africana, lá em Madagascar, na ilha de Madagascar, tá? A gente também vai verificar aqui uma outra situação, quero mostrar para vocês aqui sobre esse mapinha aqui, ó, tá? Das regiões áridas e semiáridas vulneráveis à desertificação e as suas categorias, tá? Aqui a gente pode observar, tá? São zonas hiper, hiperáridas, tá? A gente pode verificar aqui, ó, toda essa região aqui no norte da África, tá? Já pegando aqui uma parte da, da Europa, tá? Próximo do chifre da África aqui, tá? Que é uma região que está se desmembrando, tá? Da África. Ah, depois a gente pode verificar aqui outras regiões que são semiáridas, são essas mais amarelinhas, tá? As hiperáridas já entra aqui no deserto do Saara, tá? Aqui nessa região toda, tá? E abaixo deles já são regiões semiáridas, tá? E regiões áridas. Aqui a gente percebe que aqui na América do Sul existem algumas regiões semiáridas, tá? Observem, tá? Essa situação aqui. A gente vê aqui na Oceania também, tá? Essa situação. E aí, a gente vai verificar aqui outra, outra, outra tela, tá ok? A gente vai verificar aqui algumas questões sobre impactos ambientais, né? Depois, mediante algumas situações, né, de obtenção de energia. Podemos considerar a energia solar das menos impactantes, ela é tida como uma energia limpa e provém de uma fonte renovável, tá? No entanto, não podemos descartar os impactos e as complicações que tal obtenção de energia acarreta, né? No espaço onde serão instaladas as placas fotovoltaicas, existem perda de habitat, de produção e alimentação, alteração de padrões, movimentações
Já no meio físico, a degradação da área ela é afetada com a terraplanagem, tá? Durante o funcionamento, os ruídos e as vibrações devido à instalação e transporte de equipamento e impacto visual muito específico ao local. O ofuscamento causado por possível reflexão da luz solar sobre as placas, ou seja, mesmo ah, o homem buscando algumas fontes de energia renovável, né, a gente pode perceber que ainda é, existe sim, né, um impacto, né, que no caso seria a perda de habitat, de reprodução e alimentos, tá? É, então, é, essa questão aí bastante interessante, né? É, a gente pode verificar também, né, pessoal, que mesmo o homem procurando as fontes de energias que, mesmo sendo limpas, né, acabam também, querendo ou não, causando um certo impacto sobre a natureza. Então, na aula de hoje, a gente verificou a questão das grandes cidades, né, e o seu microclima. A gente verificou também a questão das ilhas de calor. A gente passou por temas como a inversão térmica, tá? Espero que vocês, por favor, olhem o vídeo lá da, daquele QR Code, tá? Que está lá naquela página para vocês verem. Olhem também a questão da inversão térmica, tá? Ah, podem passar lá, dar uma revisão. Verifiquem também a questão ali da chuva ácida, tá? Isso aí é uma questão que pode cair na prova, tá? Verifiquem também a questão das grandes cidades ali que ficam próximas de região de depressão, tá? Que elas podem também concentrar poluentes na atmosfera, né? Verificamos também na aula de hoje a questão, né, dos impactos na América Latina, na África, tá? Vimos as regiões desérticas, vimos as regiões semidesérticas, outra situação também, é, ali o cultivo de cacau, café, amendoim ali na Nigéria, em Gana e Costa de Marfim, né, provocaram a derrubada de mais ou menos 80, 90% de todas as árvores ali. A gente vê que tem uma extração de madeira muito grande ali naquela região da África subsaariana. A gente vê também que é, ali é uma região onde predomina, né, a floresta equatorial do Congo, né? Então é perigoso até com relação à extinção dos grandes gorilas que habitam aquela região, tá? Eles já são poucos no mundo, tá? E ali é o seu habitat natural. Então a África tem que ser mais preservada, né? A gente acredita que é, aquele ambiente é muito rico, né? Então é necessário que aquele lugar seja mais preservado, tá? A gente viu na aula anterior, comentei aqui nessa aula sobre a aula anterior também, que nós vimos lá a questão sobre os impactos na América anglo-saxônica, tá? Onde encontra seus países ali, Estados Unidos, Canadá, o México, é, aqueles domínios ali, frio e polar, mais para a parte dos Estados Unidos e Canadá, tá? Então, ali ocorreu muita presença de materiais pesados. Falamos isso na aula anterior, tá? Vimos alguma área de preservação, tá? Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês? Façam as atividades, essa aula de hoje ela não vai ter exercício, tá? Mas façam as atividades da aula passada, por favor, tá? Verifiquem a questão dos objetivos, tá? Respondam a questão de 1 a 8, tá? Para quem não lembra, as atividades de 1 a 8 do livro didático, das páginas 41, 43, 46, 48, tá? Aí a página 54 também, todas as questões, tá bom? Atividade do livro de atividade, é de 1 a 12, tá? Mas façam só de 1 a 6. Na próxima aula a gente faz mais 6, tá bom? Então é isso, né? Vocês vão tendo aí é, um conteúdo muito interessante, muito discutido também, tá? Motivo, né? É um assunto bem discutido, tá? Tanto pela mídia, tá? Quanto por pesquisadores, quanto por geólogos, geógrafos, enfim, tá? Então, eu desejo a todos um
bom final de semana, tá? E semana que vem, né, para os que estão presentes, alunos que estão presentes, ok, tá? Vamos tirar lá algumas dúvidas dentro da sala de aula e para os que estão online também, caso queiram, tá? Podem me perguntar, né, me chamar aí na, no aplicativo, tá? Para que a gente possa tirar algumas dúvidas, tá? E é isso aí, tá? Curtam aí o canal, deixam um like aí, tá? E se inscrevam no canal, tá? Muito obrigado e até a próxima aula, tá? Tchau!